Boa noite, povo de Deus. É um prazer para nós estar aqui mais uma vez para poder servi-lo. Que Deus seja louvado pela graça que Ele concede a cada um de nós. Estar nos reunindo para poder ouvir a sua voz, buscar a sua face e cumprindo a sua vontade. Convido os irmãos que já estão conectados e os que estão se conectando a pegar as suas Bíblias e abrir no livro de Marcos capítulo 2, versículo de número 27. Repito, Marcos capítulo 2, versículo de número 27 e 28. Então disse a palavra do Senhor. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Disse a palavra do Senhor. Queridos irmãos, estando reunidos aqui com o propósito de decretar sobre o mês de novembro, que está no seu primeiro 24 horas, porque daqui a alguns minutos, o primeiro 24 horas do mês de novembro do ano 2016 será consumido. E nesse primeiro 24 horas, eu quero que façamos algo profético. Decretar sobre o mês de novembro. Por que decretaremos sobre o mês de novembro? Desejando-lhe uma boa, um bem-vindo. Porque um dos fatores determinantes para o sucesso na vida do homem é o tempo. E o tempo é o dom de Deus. E quem consegue gerir o seu tempo, quem domina sobre o seu tempo, estará no caminho do sucesso. E quem se deixa dominar pelo tempo não conseguirá cumprir os seus objetivos. O texto que nós lemos fala de uma conversa que o resultado de um ato que Jesus fez. A Bíblia diz, era um sábado, e o sábado para o povo judeu era um dia sagrado, um dia santificado, um dia consagrado, o dia de paralisação, como se fosse um feriado. A única atividade admissível naquele dia era o culto, e fora do culto não havia outra atividade. E neste dia, os discípulos do Senhor vão entrar nos campos para fazer a colheita, para pegar as frutas. E quando os fariseus constatam isso, eles se revoltam, dizendo: se esses homens são discípulos de um profeta, como podem não respeitar o sábado? E se aproximam ao Senhor para fazer a sua queixa. É ali onde o Senhor faz a revelação sobre o que estava verdadeiramente acontecendo. Porque naquele dia de sábado, não só os discípulos do Senhor colherão frutas, mas também Jesus curará pessoas. E Jesus começa a fazer a revelação. Ele diz: na verdade, o sábado foi criado por um propósito. E o propósito de Deus na criação do sábado é que esse sábado seja para o homem. O sábado é o dom de Deus para o homem, e não o homem o dom para o sábado. De uma outra forma, Jesus dizia aos fariseus: o homem não foi criado para ser dominado pelo sábado, mas o sábado foi criado para ser dominado pelo homem. E ele vai além e diz: o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Ou seja, eu, Jesus, não estou dominado pelo sábado, mas sou eu quem domina sobre o sábado. O pensamento do Senhor é que nós dominamos sobre o tempo que Ele nos dá, e não o tempo
dominando sobre nós. Tem pessoas que não têm poder sobre os seus tempos. E o tempo passa, assustam. Não conseguem fazer nada. Porque são ditados pelo tempo. E não eles que ditam ao tempo o que deve ser feito. O pensamento do Senhor para nós é que sejamos Senhor do tempo que Ele nos deu. No começo a Bíblia diz: Deus trabalhou durante 6 dias. E todos os dias Ele saía e dictava ao tempo o que deveria acontecer. Desde o primeiro dia até o 6º. E ao cabo de dias, a Bíblia diz, no 6º dia Deus tinha a sua obra realizada. Porque Ele não deixou o tempo o dominar. Mas a Bíblia diz, Ele cria outro dia, o sábado, e nesse dia Ele descansa. O sábado não foi o dia de descanso para o homem, mas o dia de descanso para Deus. Porque o sábado foi criado para que o homem iniciasse a sua obra e continuasse o que Deus havia começado no primeiro dia. Que obra é essa? De se multiplicar, de se frutificar, dominando a terra, enchendo a terra. Esse era o propósito de Deus, o plano inicial de Deus. Mas para que isso se cumprisse na vida do homem, o homem tinha que trabalhar dentro do tempo. E esse tempo dado ao homem era o sábado. E era um tempo abençoado, um dia abençoado. Mas quando o homem cai no pecado, o homem perde a sua autoridade sobre o tempo que Deus o havia dado. Uma das coisas que nos leva a não ter autoridade sobre o tempo que Deus nos dá é a vida do pecado. Primeiro, o pecado distrai, meus amados. O pecado nos leva a não fazer o que é certo. Onde a pessoa tem que orar, a pessoa perde o seu tempo nas coisas sem importância. Onde a pessoa tem que meditar, adorar, a pessoa faz coisas que não contribuam ao seu sucesso, ao seu progresso, à sua prosperidade. Mas o Senhor quer que nós sejamos aqueles que dominam sobre os seus tempos. E para que nós dominamos sobre nossos tempos, é preciso ser como nosso Senhor. Quando Ele saía, no primeiro dia, Ele profetizava sobre o dia. E o dia produzia para Ele o que Ele queria. O mês de novembro, meus irmãos, não nos produzirá o que nós queremos se nós não profetizarmos sobre ele. Oh my God. Este mês não te dará o que tu queres se tu não declarar sobre ele. Deus saía, ele declarou sobre o primeiro dia, e o primeiro dia deu a Deus o que Deus queria. Ele sai, ele declara sobre o segundo dia dá a Deus o que Deus queria. Ele sai, ele declara sobre o terceiro, até ao último dia, onde não só declarou, mas também fez. Porque dentro do tempo, somos chamados a declarar, mas somos chamados também a agir. Tem pessoas dentro do tempo não declaram e não agem, ficam de braço cruzado e querem ver o dia produzir. O dia que Deus te deu, o mês que Deus nos deu, o mês de novembro, não produzirá se não declararmos profeticamente sobre ele e não agirmos. Agir aqui é trabalhar, agir aqui é investir, agir aqui é fazer alguma coisa. Deus, dentro do seu tempo, os seus dias que ele tinha, ele falou, profetizou, ele declarou, mas ele agiu também. A Bíblia diz, no sexto dia, ele fez, porque nesse dia, ele acrescenta a palavra, ele acrescenta sobre as palavras as obras, porque ele queria o melhor de tudo que ele havia realizado até naquele momento. Meus amados, vamos começar para declarar sobre o mês de novembro. E sobre essas declarações acrescentaremos obra, acrescentaremos atos. E agindo nesse mês de novembro, o mês de novembro será melhor do que o mês de outubro, que encerrou as suas portas ontem. Meus queridos, na gravação anterior eu disse aqui
que no dia 1º de janeiro deste ano, enquanto todo mundo festejava, era uma sexta-feira, eu fui convidado a ministrar numa igreja. Depois da minha ministração, eu voltei para casa, não dormi com a minha esposa a festejar, com os parentes da minha esposa, mas eu voltei para casa para deixar a minha Bíblia, subir no monte, porque eu queria profetizar sobre o ano 2016, para que ele seja um ano diferente, um ano de sucesso, e declarando, profetizando sobre o ano 2016, o que foi profecia passou a ser bênção na minha vida, passou a se tornar, a se materializar. E o Senhor quer que nesse mês de novembro, o que tu quer, o que tu está esperando dele, se materialize na sua vida. Tem pessoas, logo no começo do mês de novembro, já estão dizendo: não sei o que eu vou fazer, nesse mês eu tenho muitas contas para pagar, nesse mês eu tenho boleto para pagar, nesse mês eu tenho um cartão de crédito que vai vencer, nesse mês eu tenho aquilo, eu tenho 2 contas atrasadas. Meus queridos, não importa o que os teus olhos estão vendo. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 37, o Senhor leva no espírito o profeta Ezequiel num vale, e chegando o profeta naquele lugar onde o Espírito de Deus o havia levado, o Senhor não o apresenta um vale cheio de bênção, mas um vale cheio de osso seco. O mês de novembro pode começar para a sua vida como um mês cheio de osso seco, mas tu pode transformar esse vale de osso seco por um vale de bênção, por um vale cheio de vidas. E Deus olha para Ezequiel, seu profeta, e pergunta: filho do homem, será que esses ossos podem viver? Ezequiel responde: Senhor, tu sabe. Senhor, tu o sabe. E Deus disse: profetiza sobre esses ossos. A Bíblia diz que os ossos eram sequíssimos, sequíssimos, tão seco que não havia esperança. Como é que está se apresentando a ti o mês de novembro? Como um mês seco, como um mês com bastante preocupações. Eu quero dizer nessa noite, se tu agir como Ezequiel, profetizando sobre este mês, como o nosso Senhor, que saía no 1º dia, no 2º, até ao 6º dia, profetizando sobre o tempo, profetizando sobre o dia, e a situação mudou, a terra se encheu. Esse mês pode mudar a sua situação. O desemprego pode deixar lugar ao emprego. A tristeza pode deixar lugar à alegria. As dificuldades podem deixar lugar, oh my God, ao testemunho. Porque o Senhor que te deu este mês tem um plano. O Senhor que te deu esse mês tem algo que Ele quer realizar. E a Bíblia diz, profetizando Ezequiel, os ossos secos. Dentro dos ossos secos entrou o Espírito, ou os Espíritos. Dentro dos ossos secos, o Senhor põe os nervos, o Senhor põe a carne, o Senhor fez crescer a carne. Dentro dos ossos secos, o Senhor fez puxar a pele. E esses ossos secos se tornaram seres vivos, se tornaram homens, um exército numeroso. O mês de novembro pode se tornar para ti, meu irmão, minha irmã, um mês frutífero, um mês de testemunho. Razão pela qual eu te convido junto comigo a decretar sobre este mês que está nas suas primeiras 24 horas, palavra de bênção, desejando-lhe bem-vindo, mês de novembro na minha vida, porque tu serás um mês onde o desemprego vai deixar lugar ao emprego na minha vida. Tu serás um mês onde a tristeza, a depressão, a angústia vai abandonar a minha vida. É o que o Senhor quer de nós nessa noite. E quem acredita nisso, declarando comigo pela oração, profetizando comigo, decretando comigo o mês de novembro, que está no seu 1º dia até aqui, chegando no seu último dia, no dia 30, esse mês se tornará o mês do testemunho.
E junto comigo estaremos dizendo no final desse mês: Senhor, obrigado pelo céu que se abriu nesse mês. Senhor, obrigado pela semente que brotou neste mês. Senhor, obrigado pelas frutas colhidas nesse mês. Senhor, obrigado pelo seu milagre ao longo deste mês. Feche os teus olhos, ora junto comigo agora. Querido Pai, nós te agradecemos por este dom que o Senhor está nos dando. Enquanto alguns morreram, deixaram de existir no mês de outubro, tu permitiste, Pai, que os nossos olhos vissem o mês de novembro, porque o Senhor tem um plano maravilhoso nas nossas vidas nesse mês. Por isso estamos decretando e declarando, em nome de Jesus, bem-vindo o mês de novembro. Estamos decretando e profetizando, em nome de Jesus, que o mês de novembro será um mês de produção, um mês de colheita, um mês das portas abertas. O que não foi visto, o que não foi tocado, o que não foi conquistado, o que não foi alcançado no mês de outubro, nós profetizamos, nós declaramos, será conquistado, será tocado, será visto no mês de novembro, em nome de Jesus. Pai, como profeta eu declaro e profetizo, as portas que não foram abertas no mês de outubro, neste mês de novembro, serão abertas, porque a palavra do Senhor diz em Isaías 44, Deus confirma as profecias dos seus servos e as palavras dos seus enviados. Pai, deixa que toda a declaração que está sendo feita nessa noite, todo o decreto que está sendo liberado nessa noite sobre o mês de novembro, torna-se, Senhor, a sua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu estou decretando e declarando, nesse mês de novembro, na vida dos seus filhos, não haverá desgraça, não haverá escassez, não haverá tristeza. Onde havia tristeza, onde havia desgraça, tudo que foi preparado para não dar certo nesse mês de novembro estará deixando lugar à prosperidade, à bênção, em nome de Jesus, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Nessa noite eu estou declarando em favor do mês de novembro, eu estou declarando em favor dos filhos de Deus, que o mês de novembro será melhor do que os 10 meses passado do ano 2016, tudo que não foi visto, tudo que não foi conquistado, tudo que não foi alcançado durante durante os 10 meses passados, Pai, neste mês de novembro será alcançado na vida da tua filha, na vida do teu filho, na vida do teu servo, em nome de Jesus. Querido Pai, a chuva, a chuva que não caiu, a chuva que não desceu no mês de janeiro, no mês de fevereiro, até no mês de outubro, eu estou decretando, no mês de novembro estará descendo, porque Deus estará no controle, porque Deus estará agindo, porque Deus estará abrindo, porque Deus estará operando. Que a tua mão haja poderosamente nesse mês de novembro, na vida da tua filha, na vida do teu filho, como jamais agiu. O que não vimos nos meses passados, Pai, que nós vejamos neste mês. Eu estou declarando, onde havia derrota, onde havia, Senhor, tristeza, onde havia queda, nesse mês de novembro, Pai, haja milagre em nome de Jesus. Que todos aqueles que se encontravam no chão, que se encontravam, Senhor, no chão, caído, nesse mês de novembro, que se levante em nome de Jesus. Que todo negócio que ia falindo nesse mês de novembro, eu estou decretando que esse negócio comece a prosperar, que esse negócio comece a avançar, que os negócios dos seus filhos nesse mês de novembro, Pai, entre numa nova dimensão. Quando todo mundo falará da crise que está assolando o ano 2016, que os teus filhos falem uma outra linguagem, uma linguagem diferente, linguagem da bênção, linguagem da prosperidade, porque a sua mão estará agindo nesse mês de novembro, em nome de Jesus. Ouça
família Novembro, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo sobre ti. Da mesma forma, o meu Senhor foi o mestre de sábado. Eu declaro todos os irmãos que estão conectados comigo neste momento de oração, neste momento profético, que o mês de novembro lhes serão submetidos, e tudo que eles estão declarando, tudo que ele declarar, tudo que ele pedir a Deus, tudo que ele profetizar neste momento para o mês de novembro estará acontecendo para a glória de Deus. Eu estou profetizando sobre alguém neste momento. Tudo que estava invisível na sua vida, que era para ser visto nesse ano de 2016 e não for visto nesse mês de novembro, será visto. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor preparada para a sua vida neste ano de 2016, que ainda não foi conquistada até este momento, está sendo conquistada agora, porque novembro está abençoado, novembro está prosperando, novembro será um mês de testemunho. Eu quero aqui orar, decretar sobre todas as pessoas conectadas neste momento, sobre as suas famílias, para que o mês de novembro seja um mês que vai alegrar a família, que vai alegrar vidas, que vai colocar nas nossas bocas o testemunho da obra de Deus nas nossas vidas. Pai, olha pelos seus filhos que estão conectados comigo neste momento profético, nesse momento de oração, neste momento de intercessão, neste momento, Pai, estenda a sua mão sobre as suas vidas e toque nas suas famílias. Toque, Senhor. Eu estou decretando sobre Fábio Gomes. Pai, toque Fábio, toque a sua família, que esse mês de novembro seja um mês de sucesso. Toque a Graça, toque a Souza, que esse mês de novembro seja um mês de milagre. Toque, Senhor, Lucimara Santos Santiago, Pai, que esse mês de novembro seja um mês de milagre. Em nome de Jesus, eu estou decretando sobre Luiz Petronilo, Pai, que o mês de novembro seja para ele um mês, Senhor, de testemunho de glória e da manifestação da obra de Deus. Eu estou decretando sobre a tua filha Graça Souza, sobre a tua filha Lucimara Modesto. Pai, que o milagre nesse mês de novembro seja sobre as suas filhas, nas suas famílias, que o milagre os alcance em nome de Jesus, que esse mês de novembro traga nas suas vidas a abundância de Deus nas suas famílias. Pai, estou decretando sobre Maferaz, a tua serva, que a mão do Senhor esteja sobre a sua família, esteja sobre a sua vida. Que esse mês, Senhor, produza na sua vida. Eu estou decretando sobre Renato Cavalcante, que o milagre alcance, Senhor, o teu servo, que a sua vida, Senhor, nesse mês de novembro soba de dimensão e que a sua família seja visitada. Eu estou decretando sobre Helene Simone Carvalho, Pai, toque a sua filha, toque a sua família, que o mês de novembro seja um mês de milagre. Um mês de milagre está decretado, está declarado em nome de Jesus. Pai, toque no teu filho Tiago Correia, que esse mês de novembro para Tiago seja um mês de milagre, seja um mês de abundância, seja um mês de surpresas agradáveis. Pai, toda a semente na vida do teu filho e na sua família nesse mês de novembro, na vida do Tiago e família, Correia e família, produza em nome de Jesus. Eu estou decretando sobre Maria Souza, e a Edna, Senhor. Pai, toque as suas filhas, as suas servas, que o milagre alcance as suas famílias, que o mês de novembro seja para elas, Pai, um mês de milagre, de visitação e da manifestação da glória. Que tudo que está escondido, toda a bênção escondida se manifesta nas suas vidas. Eu estou decretando sobre a Fabiana Escalas. Pai, toque a sua filha, toque a sua família, toque os seus projetos, que o milagre alcance a sua família, que o mês de novembro, Senhor, traga na sua vida, Senhor, tudo que o Senhor preparou para ela neste ano, em nome de Jesus. Le quebreu soto, mamra salabacate, malobo soto, locobro soto, melebe calabasoto, locobro soto. Que a tua mão poderosa, Senhor, toque, Senhor, le cabra soto, corobuso, o irmão da tua filha, Edna.
Tomazoli, Senhor, toque no seu irmão, visite a sua família, Pai, que a tua mão poderosa toque na Sônia Petronilo, a tua filha, a tua serva, e toque, Senhor, na Adriana Amaral, que a mão poderosa de Deus haja poderosamente nas suas filhas, nas suas servas, e que a glória de Deus neste mês de novembro seja testemunhada, e que o testemunho seja contado em nome de Jesus. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre as Josiete e a família, Pai, que a família da tua filha Josiete testemunhe a sua glória nesse mês de novembro, que a tua mão seja sobre a tua serva Begraciane, que o milagre alcance a sua família, a sua vida, que o mês de novembro seja um mês de testemunho. Eu estou profetizando e declarando sobre Risalene, Senhor Melo, que o milagre alcance a sua vida nesse mês de novembro, que o mês de novembro seja o mês de milagre para a sua família, e que a sua família presencie a glória de Deus. Pai, eu estou declarando sobre Tamires, Senhor Oliveira, que o milagre esteja sobre Tamires, que Tamires presencie a glória de Deus, que os anjos de Deus entrem em atividade na família de Tamires e na família de todos aqueles que estão conectados neste momento. Em nome de Jesus, eu estou declarando sobre Simone, sobre Helene Simone, Pai, Carvalho, toque a sua filha, toque, Senhor, a sua vida, toque a sua família e manifesta a sua glória na sua família. Que o mês de novembro, seja o mês de testemunho. Eu estou decretando sobre a Renata dos Santos, sobre Valquíria, Senhor Pires, que o milagre toque, Senhor, nas suas filhas, nas suas famílias, e que o milagre os alcance em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor entrem em atividade, que os anjos de milagre, que os anjos de prosperidade, que os anjos Pai, toque a vida do teu filho Arthur, Senhor Gonzaga, Senhor Souza, toque a sua família, toque os seus projetos, toque tudo que ele estará fazendo neste mês. Que esse mês seja o mês, Senhor, do testemunho de milagre e da manifestação da sua glória. Declaro o céu aberto sobre todos aqueles que estiveram conosco, conectados neste momento de oração, neste momento de ato profético, momento de declaração, Senhor, profética sobre o mês de novembro, momento de desejar bem-vindo ao mês de novembro. Que Deus abençoe a todos, que o vosso mês seja um mês sem igual, que a glória de Deus seja presenciada nas vossas vidas ao longo desse mês. Que Deus abençoe a todos, meus amados. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Fique com a paz do Senhor. Se eu posso acrescentar uma palavra, obrigado, Pai, aos irmãos, é que muitas das vezes Deus não começa a manifestar a sua glória no começo, mas Ele esconde a sua glória no fim. O mês de novembro, como o vale de osso seco, pode te apresentar coisas ruins no começo, mas acredite naquilo que foi declarado aqui. Acredite nas profecias que foi liberada aqui. E o final deste mês será um final feliz, um final alegre, um final de testemunho. No começo era um vale de osso cheio de ossos secos, mas no fim era um vale cheio de um exército numeroso. Não importa o começo, não importa o que os teus olhos estão vendo. O que eu gosto com Deus é que quando o Senhor leva o seu servo Ezequiel no vale de ossos secos, mesmo sabendo que o vale estava cheio de ossos secos, ele pergunta ao seu servo: o que está vendo? Era claro, era ossos secos, mas o Senhor não quer que nós vejamos com os nossos olhos. Ele quer que nós vejamos com os seus olhos, porque quem vê com os olhos de Deus, ele não vê como o mundo quer que ele vê, mas ele vê como Deus quer que ele vê. Isso que Deus quer de nós. Não olhe, não vê o mês de novembro como o mundo quer que nós vejamos. O mundo quer que nós vejamos um mês que vai nos trazer vencimento,
de fatura, vai nos trazer muitos problemas. Mas Deus quer que nós vejamos o mês de novembro como um mês que vai nos trazer o testemunho de Deus, o testemunho da manifestação da glória de Deus. Fique com a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.